Olá, caros alunos e alunas. Iniciamos neste módulo o estudo de um outro tema muito relevante e caro para o direito penal, que corresponde ao bem jurídico penal. O estudo de hoje ele fará considerações tanto do ponto de vista da evolução histórica, relacionadas às compreensões sobre o que constituiu e o que hoje representa ou pode representar o bem jurídico, não só no contexto do direito penal, mas também para as suas finalidades, assim como eventuais conceitos relacionados a alguns autores que o apresentam de formas diferentes. Vamos lá? O bem jurídico penal, ao longo da história, pressupõe o conhecimento de como se tratava o direito penal antes, efetivamente, de quando os primórdios desse conceito começou a surgir. No período pré-iluminista, que marca anterior à escola clássica do direito penal, anterior ao positivismo jurídico, efetivamente, nós temos uma associação entre o Estado e a Igreja, de modo que o delito ele era visto como um pecado também e uma violação da vontade divina. Portanto, para todos os efeitos, a norma penal, a lei penal, a previsão de infrações penais era voltado à reparação, à punição daquele que cometeu um pecado, que cometeu uma violação à vontade divina. Ocorre que com a laicidade do Estado, ou seja, a evolução não só para a organização social, mas também para a criação do Estado tal como nós o conhecemos hoje, mas principalmente nos seus primórdios, houve uma evolução para que a violação, a norma penal, o cometimento de infrações penais, ele constituía um dano à nação. Portanto, temos esse primeiro momento em que as infrações penais elas representavam uma violação à vontade divina e um pecado. E, posteriormente, com a laicidade do Estado, ou seja, a separação entre o Estado e a Igreja, nós tivemos a violação, a prática de infrações penais como danosas à nação. Seguido das contribuições de Feuerbach, ele, no século XIX, trouxe o que se chamaria de conceito material do crime, de modo que toda vez que uma infração penal fosse cometida, representaria uma violação a um direito subjetivo alheio por lesão ou uma ofensa. Temos aqui então os primeiros esboços do que poderia se compreender no futuro como sendo o bem jurídico propriamente dito. Temos, pois, a ideia de que o direito subjetivo de uma pessoa, quando violado no contexto de uma infração criminal, de uma infração penal, seria caracterizado como sendo, digamos assim, um princípio de bens jurídicos. E isso tudo representava o chamado conceito material de crime. Posteriormente, já com as contribuições de Beerbaum, no século XIX, mas mais especificamente no ano de 1834, nós temos o primeiro conceito de bem jurídico, que basicamente é a ofensa a bens protegidos pela norma. Se uma lei previa que era proibido a subtração da propriedade alheia ou de se tirar a vida de alguém, o objeto daquela norma, de proteção daquela norma, constituiria o bem objetivo, o bem jurídico tutelado para essas hipóteses. Como podemos perceber, em Beerbaum nós temos a passagem da concepção de que a proteção da norma era voltada para um direito e passando agora a tutela, a proteção de bens. Antes direitos, agora nós temos a proteção de bens. Foi efetivamente com Binding e von Litz que nós tivemos a melhor idealização, o melhor delineamento do que viria a se constituir no futuro o principal aspecto do bem jurídico. Porque começou-se a verificar a análise prévia, anterior ao que conceberia de fato o bem jurídico. Porque no primeiro momento, como nós vimos, o bem jurídico era a violação a direito subjetivo e posteriormente ao bem objeto da norma penal. Acontece que esses autores, Binding e von Litz, começaram a ir a etapas anteriores, no caso, constituídas por o momento em que é criado, pensado para ser o bem jurídico, no caso, por meio da norma, e o que ele efetivamente se constitui. Ambos, Binding e von Litz, olhavam sob a perspectiva legislativa, em que
para binding, o bem jurídico ele seria criado a partir da seleção feita pelo legislador. Então o legislador ele seria o responsável por definir o que seria o bem jurídico diante de uma hipótese criminal. E von Lise ele entendia que o bem jurídico era representante de um interesse da vida em que o legislador, tomando da realidade, buscava prevê-la no direito positivado, buscava prevê-la em lei. Ou seja, temos aqui o papel do legislador com destaque não só para a seleção, para binding, como também para a apreensão da realidade, segundo von Lise. Existiu um movimento chamado Movimento da Direção Metodológica, que tem Honig como seu expoente, pelo qual o bem jurídico ele seria definido a partir de uma interpretação teleológica da norma, ou seja, temos a norma penal e o que ela buscasse a título de proteção, dali poderia se extrair o bem jurídico, de maneira que a positivação do bem jurídico é a que seria resultante efetivamente do texto constitucional. Então temos aqui já a partir da Constituição os primeiros esboços do que seria um dos fundamentos principais para a constituição do bem jurídico, a origem constitucional. Portanto, em Honig, pelo movimento de direção metodológica, nós temos que a positivação do bem jurídico é resultado do que está previsto no texto constitucional. O conceito de bem jurídico propriamente dito, tal como hoje nós podemos concebê-lo, eu adotei a partir do professor Luiz Regis Prado, que é uma referência no estudo do bem jurídico no país, no Brasil, tem inclusive livros sobre isso e nas suas obras sempre tenta aprofundar o tema. O professor Luiz Regis Prado define o bem jurídico como sendo um ente, um dado ou um valor, material ou imaterial, ou seja, material ou imaterial, obtido aurido do contexto social, podendo ter uma natureza individual ou transindividual, destinado a justamente possibilitar o desenvolvimento e a coexistência pacíficas em uma sociedade. Mas tudo isso em respeito ao conteúdo axiológico da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito. É ainda um juízo positivo de valor sobre um determinado objeto ou situação social importante, relevante ao desenvolvimento do ser humano. Percebamos então que partimos deste núcleo do bem jurídico, correspondente a ser um ente, material ou imaterial, de caráter individual ou transindividual, retirado do contexto social, da realidade e destinado ao desenvolvimento, à possibilidade de convivência e harmonias sociais. Só parando nisso, nós temos uma total correlação com as finalidades do direito penal, com as funções que ele exerce efetivamente. Porque o direito penal ele se presta justamente a isso. Não só, como disse, em proteger os bens jurídicos, mas garantir, em última instância, a convivência harmônica entre os indivíduos e os indivíduos na sociedade. Além disso, o professor Luiz Regis Prado correlaciona, tal como na atualidade, a incidência, a vigência de princípios, preceitos e valores previstos na Constituição, alinhado com o Estado Democrático de Direito. A partir justamente dessa perspectiva da vinculação ao Estado Democrático de Direito e aos preceitos constitucionais, é que se fala no chamado bem jurídico constitucional. Temos então duas teorias que explicariam qual seria o bem jurídico constitucional. Uma teoria constitucional ampla e uma teoria constitucional restrita. Para a teoria constitucional ampla, o bem jurídico é o que a Constituição e o legislador definirem como tal. Ou seja, não só aquilo que está na Constituição, mas também na legislação infraconstitucional, é possível de estabelecer quais são os bens jurídicos protegidos e merecedores de tutela de natureza criminal, de natureza penal. Já a teoria constitucional restrita, ela se propõe a ser definidora de que o bem jurídico é somente aquilo que a Constituição entende como sendo mais relevante, quais são os bens mais relevantes à sociedade. Portanto, o bem jurídico para a teoria constitucional restrita é somente aquilo que a Constituição estabelece como sendo os bens mais relevantes
para a sociedade. Afasta, portanto, a legislação infraconstitucional. Além disso, a Constituição e, no contexto do direito do sistema jurídico brasileiro, os tratados internacionais de direitos humanos servem de filtro ou instrumento de purificação do direito penal. Então, a partir dessa perspectiva restrita, nós temos a Constituição e, no caso, os tratados internacionais de direitos humanos, eles seriam o filtro que permitiriam purificar o direito penal na seleção de quais bens jurídicos poderão merecer a tutela penal. Nesse contexto da abordagem do bem jurídico, é importante a gente estabelecer um paralelo com alguns princípios constitucionais, tanto porque se informam mutuamente, quanto também permitem a melhor compreensão de cada um deles. O princípio da exclusiva proteção dos bens jurídicos. Por si só, ele constitui um princípio de direito penal, mas esse princípio ele tem uma relação com o princípio do pluralismo e da subcultura, da liberdade, da tolerância e da não afetação de valores morais. Aqui nós temos o substrato ético, o substrato axiológico, que informa a criação, a definição de bens jurídicos, porque como vimos, a cultura, a sociedade, as relações pessoais, elas permitem delas deduzir quais são os valores essenciais, não só para o convívio em sociedade, mas também da manutenção da ordem, da manutenção da paz. Então, por isso, esses princípios do pluralismo e da subcultura, da liberdade e da tolerância, são informadores da definição e, consequentemente, têm relação com o princípio da proteção exclusiva de bens jurídicos. E o finalzinho de não se afetar valores morais é porque, em regra, para a perspectiva penal, da tutela penal, não se permite a previsão de bens jurídicos e, consequentemente, de tipos penais que considerem criminosas condutas como valores que detenham, que carreguem forte conteúdo moral. Não significa que não afetem eventualmente, mas por si só não existe uma previsão específica para isso. É o caso, por exemplo, de hipóteses como a do incesto, que em que pese haja uma reprovabilidade moral, social, não é previsto como crime. Além disso, nós tivemos em 2005 a revogação no Código Penal de crimes como de sedução ou de adultério, justamente porque para se afastar essa perspectiva de que julgamentos morais, valores morais não seriam objeto de constituição de bens jurídicos penais. O princípio da fragmentariedade, ele detém essa relação com os bens jurídicos, porque o direito penal ele só proíbe condutas que violem severamente os bens jurídicos mais relevantes da sociedade, ou seja, somente aquelas lesões mais significativas ou ameaças mais potenciais e certamente de certa maneira concretas aos bens jurídicos merecem a tutela penal sob a perspectiva do princípio da fragmentariedade. O princípio da subsidiariedade tem relação com a ideia de que só se tutela bens jurídicos do ponto de vista penal se nenhum outro ramo do direito tiver condições de poder tutelar adequadamente sem que se recorra a intensas medidas tal como as que são impostas no direito penal. Então, toda lesão ou ameaça de lesão a um bem jurídico relevante para a sociedade que possa ser tutelado por outros meios que não pelo direito penal, pela tutela penal, é preferível. E isso tem muita relação não só com a intervenção mínima do direito penal, mas em ele ser, aqui no caso do princípio da subsidiariedade, a última ratio a que se recorre para a tutela e proteção dos bens jurídicos. Por fim, o princípio da ofensividade, ele se destina a estabelecer que só se protegem os bens jurídicos diante de lesões potenciais ou efetivas de valores de bens jurídicos relevantes a terceiro, ou seja, só se preverá pelo direito penal aquelas condutas que lesionem efetivo ou potencialmente relevantes bens jurídicos de terceiros. Estamos agora rumando para o final deste bloco e continuaremos com a abordagem sobre o bem jurídico. Até já!
Voltamos com essa abordagem sobre o bem jurídico, falando não só do conceito de bem jurídico, mas também da sua definição sob a perspectiva constitucional, suas funções e finalidade. E agora ingressamos nas contribuições que o professor Eugênio Raul Zaffaroni e José Piranghelli apresentam para o tema do bem jurídico. Falávamos que ele atribui um sentido teleológico ao bem jurídico como sendo não havendo sentido para o tipo penal se não houvesse a consideração do bem jurídico, porque do contrário teríamos apenas uma mera formalidade. E o conceito propriamente dito de bem jurídico do professor Zaffaroni é, como eu alertei, diferente em parte do que vinha sendo praticado e apresentado até o momento. Ele estabelece que o bem jurídico é a relação de disponibilidade. Gravemos esta expressão. Bem jurídico é a relação de disponibilidade que o indivíduo possui com um objeto, protegido pelo Estado, cujo interesse na tipificação é revelado em razão das condutas que afetam, que podem violar o bem jurídico. Repetindo, relação de disponibilidade que uma pessoa tem com um objeto, não necessariamente no sentido material, mas um objeto protegido pelo Estado, e o interesse nessa proteção ele surge a partir do momento que a tipificação penal considera a ofensa a esse objeto. Por exemplo, para o professor Zaffaroni, honra não é um bem jurídico, e sim o direito de dispor da própria honra. E aqui o exemplo dado normalmente é quando a pessoa aceita que a imagem dela possa ser de alguma forma exibida, relativizando, né, o bem jurídico, a honra, no caso a imagem que ela possui perante outras pessoas. E aí, nas palavras do próprio autor, eu peço licença para fazer a leitura da citação da obra dele. O ente que a ordem jurídica tutela contra certas condutas que o afetam não é a coisa em si mesma, e sim a relação de disponibilidade do titular com a coisa. Os bens jurídicos são os direitos que temos a dispor de certos objetos, quando uma conduta nos impede ou perturba a disposição desses objetos. Esta conduta afeta o bem jurídico, e algumas destas condutas estão proibidas pela norma que gera o tipo penal. Então, em síntese, o professor Zaffaroni entende que o bem jurídico é a possibilidade da pessoa dispor de qualquer objeto, de qualquer, eventualmente, bem que ela considera para ela. Isso implica, por exemplo, na relativização da honra, da propriedade. Então, é essa relação de disponibilidade com um bem, com uma coisa, com um valor, ainda que não material, ainda imaterial, ou seja, imaterial, se houver uma ameaça a essa possibilidade, uma ofensa, uma lesão, e a depender da intensidade e da relevância social, pode haver a tutela penal com a previsão de um tipo penal para essa hipótese, de maneira a coartar esse prejuízo a essa relação de disponibilidade que o indivíduo titular detém em relação a um direito. Então, o professor Zaffaroni ele traz a ideia de bem jurídico para o direito, essa relação de disponibilidade. Para a gente compreender melhor como que se dá este processo de modificação, o professor Zaffaroni ele explica que essa relação de disponibilidade, a disponibilidade propriamente dita, ela não se confunde com destruição. Ou seja, em nenhum momento o fato de a pessoa poder dispor de algo como a própria vida significa que ela pode dispor de maneira ilimitada. Ou seja, essa disponibilidade ela é limitada. Então eu posso, em parte, abrir mão de aspectos da minha integridade física, mas até um certo ponto, normalmente, previsto pela lei. Como que isso é dado? O professor Zaffaroni ele também traz o conceito de tipicidade conglobante. Isso significa que, na análise do tipo penal, não se pode apenas estabelecer o que está previsto em lei, mas também o que no ordenamento, no sistema normativo, eventualmente algo não esteja proibido, ou seja, permitido. Então isso significa que a disponibilidade da relação que a pessoa, que o titular possui com um bem, ela não pode implicar na sua destruição. Portanto, dispor não significa fazê-lo de maneira ilimitada. Portanto, a destruição é o limite da relação de disponibilidade, não se admitindo, em regra, a total eliminação do bem jurídico. Então, o complemento a esse conceito do bem jurídico do professor Zaffaroni e José Piranghelli é dado por essa perspectiva de que a disponibilidade ela não é ilimitada, ela encontra o limite justamente
na destruição, e aí vai conforme o que está previsto em norma, previsto em lei. Avançando um pouco ainda nesse contexto da abordagem do bem jurídico, nós temos as influências do neocantismo na definição, no trato do bem jurídico. O bem jurídico ele é entendido como um valor cultural, e o neocantismo ele é muito associado justamente à cultura, de maneira que ela vem estabelecendo previamente quais são os valores ou bens essenciais e indispensáveis a uma sociedade. De modo a que é a partir da cultura, do que uma sociedade estabelece para si, que o legislador ele vai apreender aquilo que previamente já é considerado importante e definir se a tutela penal ela é suficiente e adequada para aquele caso. Então, aqui a cultura, no caso do neocantismo, ela não é entendida naquele aspecto material que muitas vezes a gente associa. É, na verdade, cultura em sentido amplo, tudo aquilo que é considerado necessidade individual e socialmente dominante. Tudo que for uma necessidade individual e socialmente dominante pode ser caracterizado como um valor, como tendo um valor cultural. E a depender do nível da tutela penal, é possível, nível de tutela, de necessidade de tutela, pode ser definido como um bem jurídico penal. Assim, a tutela dos bens jurídicos é para a proteção dos valores éticos sociais mais elementares da ação da sociedade. E isso tem a ver justamente com a função teleológica do bem jurídico. E como disse, ele se volta a trazer elementarmente, de maneira clara, quais são os valores e aspectos mais relevantes a uma sociedade. Outro tema significativo e que tem despontado especialmente em provas de concurso é a colocação dos critérios alternativos para a consideração da afetação dos bens jurídicos. Acontece que, na minha perspectiva, mas isso é apenas a título de reflexão, particularmente não são critérios alternativos para a afetação, e sim teorias definidoras do conceito de bem jurídico. Então, o que nós temos é determinadas correntes de pensamento estabelecendo o que compreendem como sendo o bem jurídico e não o que entendem ser o processo metodológico de afetação, de aquilo pode ou não pode ser um bem jurídico. E no caso, nós temos a doutrina, inclusive com base no professor Luiz Regis Prado, as teorias sociológicas e constitucionalistas. Comecemos pelas teorias sociológicas. Essas teorias elas têm origem majoritariamente alemã. E o bem jurídico ele seria aurido, retirado da realidade social. Até então, similar ao que nós já vimos estudando, falando sobre o bem jurídico. Acontece que ele estabelece, sob essa perspectiva sociológica, o direito penal com as demais ciências sociais, ou seja, por isso ela tem esse caráter sociológico, ela considera as demais ciências sociais. E agora nós ingressaremos nos autores de expoentes sobre cada uma dessas possibilidades. São inúmeras, mas as principais são essas que eu citarei. O primeiro deles nós temos Gunther Jacobs, que fala que o bem jurídico corresponde à garantia da vigência da norma, e aqui nós temos a sua corrente doutrinária, que é o funcionalismo sistêmico, ou também denominado radical. Então, o bem jurídico seria a garantia da vigência da norma. Nós temos também Jürgen Habermas, que estabelece diversos critérios, mas essencialmente o bem jurídico ele deve se relacionar com a ideia de identidade social. Então, sempre que o bem jurídico passar por essa perspectiva de identidade social, ele poderá ser classificado dessa maneira. Com Winfried Hassemer, ele entende que é realizada uma valoração subjetiva que varia de contextos sociais e culturais para definir-se o que é bem jurídico. E outros critérios para sua definição podem ser considerados, ou seja, o que pode ser considerado para definir algo como merecedor da tutela penal e sob a alcunha de direito de bem jurídico. No caso, nós temos a hipótese da danosidade, ou seja, a ofensividade, a subsidiariedade e a tolerância. Então, a depender de como estes critérios influenciam numa determinada sociedade, num determinado contexto, é possível eles afetarem o que se entende como podendo constituir um bem jurídico penal. Acontece que as teorias sociológicas são todas sob uma perspectiva, são criticadas sob uma perspectiva de que, em que pese elas tentem trazer maneiras de caracterizar o bem jurídico, ora, tirando ele dessa perspectiva de bem material ou imaterial,
ora querendo para todos os efeitos alinhá-lo à finalidade do direito penal. Temos efetivamente um problema sob a perspectiva de que existe uma deficiência, né, com essas teorias na resposta sobre a razão pela qual a sociedade, por exemplo, criminaliza algumas condutas e outras não. Isso tudo, essencialmente, é o problema, é a crítica feita a esses autores em relação ao que eles apresentam como sendo possíveis critérios alternativos de afetação do bem jurídico. As teorias constitucionais, por outro lado, elas têm matriz italiana e são basicamente critérios, meios para o legislador ordinário ter como limites, ou seja, limitam o legislador ordinário na criação do ilícito penal. Essencialmente, as teorias constitucionais, como o próprio nome já sugere, elas têm na Constituição a fonte de onde os bens jurídicos deverão ser extraídos, sem prejuízo de, eventualmente, a legislação infraconstitucional abordar, a depender de ser uma teoria constitucional ampla ou restrita do bem jurídico. Lembrando que as constituições, elas são um filtro purificador da definição do bem jurídico. Roxin, ele tem a colocação relacionada a essas teorias constitucionais de que o bem jurídico é a garantia ao indivíduo e à comunidade dos pressupostos mínimos para a existência comum. Senhoras e senhores, chegamos ao final da nossa aula sobre bens jurídicos. Em seguida, nós iniciaremos a abordagem sobre as questões de concursos relativas a esse tema. Muito obrigado e até já. Caros alunos e alunas, falávamos há pouco nessa matéria do estudo do bem jurídico penal sobre os princípios do direito penal que também mantém relação com o bem jurídico. Agora ingressamos na finalidade e funções do bem jurídico. Sinteticamente, o bem jurídico ele tem como finalidade servir de fundamento da ilicitude material, ou seja, daquilo que, do ponto de vista legal, é considerado como sendo merecedor de tutela criminal, de proteção criminal, sempre com a perspectiva de um valor de ser um ente, um dado ou um valor que considera a sociedade ou o indivíduo relevante o suficiente e merecedor de tutela penal. O bem jurídico ele tem como funções basicamente as seguintes: a função dogmática, que diz respeito à formação do delito, sobre que tipo de delitos podem ser constituídos a fim de tutelar o bem jurídico, aquele valor ou aquele dado que o indivíduo e a sociedade reputam como mais relevantes e indispensáveis ao controle social, ao convívio harmônico. O bem jurídico ele também representa uma garantia como um limite ao exercício do poder punitivo do Estado, de modo que jamais o Estado ele pode exercer o seu poder punitivo de maneira indiscriminada, mas sempre em vista do poder do bem jurídico mais relevante, de um bem jurídico estabelecido previamente, no caso de uma lei, e que por si só tenha um substrato social correspondente. Possui ainda uma função teleológica ou interpretativa, em que há um condicionamento do sentido do alcance do tipo penal. É o que acontece, por exemplo, quando se define que um crime como o de latrocínio, ele não deixa de ter uma natureza de crime patrimonial, de crime contra o patrimônio, ainda que também tenha reflexos em outro bem jurídico, no caso, a vida. Isso é importante, por exemplo, para a definição da competência do órgão competente para julgar um crime como esse. No caso, o latrocínio ele não é competência do tribunal do júri, porque ele não é um crime doloso contra a vida, que, conforme a Constituição, são as únicas hipóteses admitidas para julgamento perante um tribunal do júri. Então, ele tem essa função também teleológica ou interpretativa de condicionamento do alcance do sentido do tipo penal. Existe ainda como função servir de parâmetro de orientação à política criminal, e aqui nós temos aquilo que consideraríamos a etapa prévia, de modo que um ente dado ou valor social relevante socialmente para o indivíduo
ou para uma comunidade, ele orienta quais são as políticas, especialmente as políticas criminais, no sentido do estabelecimento do que merece a previsão em lei, no caso de uma lei penal. Ele ainda tem um sentido individualizador, ou seja, critério de medição da pena, de modo que o quanto mais se viola, quanto mais é intensa a violação ao bem jurídico penal, eventualmente a dosimetria se ajusta a isso, ou seja, se ajusta a lesão ou ofensa ao bem jurídico. Então ela também serve, o bem jurídico também serve, funciona para critério de medição da pena. E a última função do bem jurídico corresponde à função sistemática ou classificatória, que meramente tem relação com a classificação legal dos tipos penais, que é o que acontece, por exemplo, no Código Penal, quando se tem lá a rúbrica de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual. Então serve a rúbrica como uma referência a qual é o bem jurídico naquele capítulo, naquela parte da lei penal, merecedor da tutela a título de previsão da infração penal. Agora ingressamos não só no aspecto conceitual, mas de desdobramentos de definição do bem jurídico. Fala-se, portanto, em bem jurídico individual e bem jurídico transindividual. Apenas para contextualizar, aqui nós temos de considerar até o que foi abordado em aulas anteriores sobre a evolução, o progresso, a massificação das relações e, consequentemente, a ampliação das formas de criminalidade. De maneira que, considerando as dimensões que as condutas humanas, nesse contexto criminal, acabam atingindo, não podemos, ou não se pode, ou não se revela suficiente falar apenas em bens jurídicos individuais, bens jurídicos sob a perspectiva antropocêntrica. Temos, então, situações de evolução estatal, social e cultural, de modo que há uma necessidade de adaptação e ampliação das formas de tutela. Isso, inclusive, implica nas perspectivas de direito penal mais inovadoras, porque sempre se fica com aquele conflito entre o quanto se pode inovar sem se desnaturar o direito penal tal como se conhece. Ainda mais sob a perspectiva de que o bem jurídico, como vimos no primeiro momento, ele focava em um direito subjetivo da pessoa. Posteriormente, passou a deter um caráter material mais idealizado, no caso, um bem efetivamente, seja ele material ou imaterial. Algo que é muito importante a gente considerar nesse momento é sobre se o bem jurídico ele também representa a assunção de novos deveres. Sim, o Estado ele não só é responsável por garantir condições indispensáveis para que os seres humanos, em meio a uma comunidade, se desenvolvam, mas também que tenham a tranquilidade de que eles poderão por si só desenvolver a si mesmos, ou seja, o Estado ele serve para garantir essas condições. Mas isso, inevitavelmente, implica na assunção de novos riscos. Por isso, a dogmática e a ciência penal buscam trabalhar maneiras de adequar este conceito de bem jurídico a essa realidade especialmente próxima, posterior e mais reforçada, a gente poderia dizer a partir da metade do século XX, após a Segunda Guerra Mundial. Isso implica justamente não só num fenômeno que considera os Estados-nação como referência na tutela dos bens jurídicos, porque hoje nós vivemos uma sociedade, uma comunidade globalizada. As relações elas não têm caráter meramente nacional, elas alcançam o mundo inteiro. Isso implica na necessidade de tutela de bens que têm reflexos a título internacional. Então, começa a se falar justamente na proteção de grupos, de comunidades globais, inclusive. Isso tudo, no final das contas, representa a necessidade de criação de novos bens jurídicos em relação à percepção da sociedade, dos indivíduos, de bens jurídicos novos que surgiram até há alguns anos. Não tínhamos algo como a internet, a rede mundial de computadores. Então, valores começaram a ser revistos. Hoje já se fala em entender quais são os limites da liberdade de expressão, porque até então a mídia
se concentrava na mídia física, no máximo na mídia visual, que é a televisão e outros meios em que se trabalham isso. Passamos então a ver um aumento significativo do exercício de certas condutas, de modo a que passou a existir a necessidade deste tipo de reflexão e cuidado. Portanto, isso passa não só por uma criação de novos bens jurídicos, mas também a ampliação, por meio de uma reformulação, revisão ou até extinção dos bens jurídicos já existentes. Então, essa ampliação ela vem como maneira de adaptá-los, os bens jurídicos, a tutela penal de proteção de bens jurídicos, à nova realidade que se apresenta. Algo a ser considerado nesse contexto ainda introdutório dos bens jurídicos individuais e transindividuais é o questionamento de se o bem jurídico transindividual ele prevalece sobre o individual. A verdade é que o bem jurídico transindividual ele se presta justamente à proteção do indivíduo. Então, para todos os efeitos, é uma maneira de se reforçar algo que já existe, ou seja, é sempre em perspectiva do indivíduo. Então não haveria aí uma relação de hierarquia, mas sim de complementariedade. O bem jurídico individual, agora dividindo e classificando, ele é estritamente pessoal, pertencente ao particular. É o bem jurídico tal como o conhecemos, a propriedade individual, a honra de uma pessoa, a vida de uma pessoa. Já o bem jurídico transindividual, ele comporta uma série de abordagens. A primeira delas é a sinonímia, em que ele pode também ser denominado de bem jurídico universal, macrosocial, supraindividual ou meta-individual. São formas que os senhores e as senhoras encontrarão para definir o bem jurídico transindividual. Aqui, a classificação individual e transindividual é feita com base nos ensinamentos, como eu disse, do professor Luiz Regis Prado. Os bens jurídicos transindividuais, eles possuem um caráter não pessoal de massa universal, transcendendo o indivíduo, mas sem deixar de envolvê-lo, porque, como eu disse, eles são complementares ao bem jurídico individual. Existe, portanto, essa relação com vistas a, no final das contas, ter o indivíduo como fim último da norma penal, da tutela penal e para todos os efeitos do próprio Estado de Direito, Estado democrático de direito. Os bens jurídicos transindividuais podem ser classificados em 3 formas. Institucionais públicos ou estatais, isso tudo é uma forma só, bens jurídicos transindividuais. Institucionais, públicos ou estatais é quando disserem respeito a uma pessoa jurídica de direito público. Ou seja, sempre que tivermos uma pessoa jurídica de direito público eventualmente afetada, lesada, ofendida em algum bem jurídico categorizado dessa maneira, poderemos ter essa classificação. É o caso, por exemplo, dos crimes contra a administração pública, que caracterizariam bem esse tipo de classificação. Temos ainda os bens jurídicos transindividuais coletivos, que dizem respeito a algum grupo determinado ou determinável de pessoas, e, por fim, os bens jurídicos transindividuais ou difusos, que têm um caráter plural e indeterminado a comunidade, considerando a comunidade como um todo. É o caso, por exemplo, dos crimes contra o meio ambiente, que o meio ambiente, quando entendido, ele é um bem jurídico difuso, de forma que não existe um titular específico, senão todos nós, no mundo inclusive, somos titulares de um meio ambiente sadio, equilibrado e bem desenvolvido. Um tópico muito interessante e que eu chamo a atenção para que ele seja compreendido diz respeito às contribuições doutrinárias de Zaffaroni e Pierre Angeli. Zaffaroni, jurista argentino, que deu a sua contribuição analisando o sistema penal brasileiro, tem obras inclusive sobre esse tema. Ele atribui um sentido teleológico ao bem jurídico sob a perspectiva de que não há sentido o tipo penal sem a consideração do bem jurídico, ou seja, ele adota o bem jurídico como o cerne, o aspecto principal da sua definição do sentido do direito penal e especificamente do tipo penal, ou seja, não há que se falar em tipo penal sem a correlação ao bem jurídico, de modo a caracterizar, no caso, a materialidade, o porquê
de se prever a tutela penal, tipos penais para a proteção de bens jurídicos. Do contrário, se não houvesse a consideração do bem jurídico, teríamos apenas um formalismo, ou seja, a mera lei, a mera forma, um mero dispositivo descrevendo algo sem o correspondente valor, sem o correspondente substrato real deontológico relacionado aos fins do próprio direito penal. Um aspecto muito importante, e aqui eu já saliento, é que o professor Zaffaroni, ele traz um conceito de bem jurídico que não é tão comum ao que vem sendo praticado, que, como vimos, conforme o professor Luiz Regis Prado, é um ente, um dado ou um valor material ou imaterial, individual ou transindividual, aurido do contexto social da realidade, com vistas à Constituição e ao Estado democrático de direito. O professor Zaffaroni, ele traz um conceito que afasta um pouco desta ideia de algo, vamos dizer assim, palpável, não no sentido de ser material, mas de que, enquanto existem inúmeras possibilidades de bens jurídicos, enquanto houver inúmeros bens humanos, materiais ou imateriais, propriedade, honra, vida, meio ambiente, saúde pública, tudo isso, integridade física, tudo isso por si só, conforme nós viemos trabalhando, é um bem jurídico em potencial e, no caso, de fato, são bens jurídicos tutelados pela norma penal. Já o professor Zaffaroni, ele traz um outro conceito que se afasta um pouco disso, embora tenha correlação. Nós estamos chegando ao final deste bloco e no próximo eu falarei efetivamente qual é o conceito que o professor Zaffaroni apresenta para o bem jurídico. Até já!